Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje temos um relatório muito especial para vocês para que possam baixar gratuitamente. Nós fizemos aqui um relatório bem interessante, né, comentando aí sobre essa possível incorporação entre o Iridium e o IRIM, né, o IRDM11 e o IRIM11. E nós achamos aqui conveniente trazermos mais informações para vocês, até de maneira pública. Pedimos licença aos nossos assinantes, às pessoas que acompanham o nosso trabalho. Afinal de contas, essa talvez seja uma das maiores aí, incorporações do mercado listado de fundos imobiliários, principalmente nesse contexto aí de fundos de papéis, né? O Iridium, ele é um fundo bem conhecido no mercado, né? Tem um patrimônio de quase 3 bilhões de reais, tem 270 mil cotistas, então um fundo importante. E esta possível incorporação que vai ser que está sendo aí debatida na Assembleia, né, de aprovação ou não, ela envolve muitos investidores, praticamente 10% do mercado de fundos imobiliários, né, investem em IRDM11. Então, por isso que nós achamos conveniente trazer isso de maneira pública, até de uma forma de compartilhar um pouco mais de conhecimento numa amplitude maior. Quero lembrar a todos vocês que nós não orientamos votos, tá? Os votos não são orientados, a gente não orienta voto, mas nós procuramos trazer aqui de uma maneira bastante objetiva, bastante direcionada aqui as nossas opiniões e as nossas visões dentro desse contexto deste relatório, tá bom? Então, a ideia desse vídeo não é debatermos expressamente todos os itens do relatório, até porque o relatório está disponível aqui para vocês baixarem, fazerem as leituras, colocar aqui as ponderações de vocês, né? Procuramos trazer de uma maneira bastante objetiva, serena, bem tranquila para vocês, né? Vamos a alguns pontos que a gente vai comentar, né, que a gente comentou nesse relatório. Primeiro, a gente procurou trazer um contexto histórico do Iridium, né? Poucos investidores sabem, mas ali em meados de 21 esse fundo chegou a negociar com ágio extremamente elevado, né? Chega de 1,57. Agora, obviamente, ele está no seu momento assim, mais desafiador, né? Hoje o desconto patrimonial ele é bem baixo. Então, pessoal, nós trouxemos aqui um gráfico bem interessante que mostra o histórico deste PVP. Então mostra realmente toda a ascendência dele ali desde o seu início em 2018. Então muito tempo ele negociou com ágio, né? Como eu falei para vocês, em 2021 ele chegou ali no seu maior nível de ágio patrimonial e agora a gente consegue ver também o desconto, né, depois de alguns meses, né, recentes, né, a gente consegue ver o desconto, mas a gente também fez uma média, e curiosamente vocês vão perceber que dentro dessa média o fundo negocia com um leve ágio, na média, tá bom? Então acho importante a gente trazer esse gráfico para vocês verem, muito interessante ver a história do Iridium. Mostramos também, né, nesse relatório o histórico de rentabilidade do fundo, considerando rendimentos recebidos, variação da cota e até mesmo os benefícios ali das subscrições. E qual será o resultado? Está lá no relatório. Será que ele superou o CDI, o IFIX, o IMAB, né? Como é que será aquele investidor que colocou ali o primeiro capital, o primeiro real lá atrás no IPO em 2018? Então tem todo um gráfico também que mostra esse contexto. Trouxemos também gráficos que mostram os rendimentos históricos, né? Mostra qual foi o momento que o fundo mais distribuiu, como que ele está hoje e qual que é a média. Eu acho que é muito importante os investidores terem essa dimensão da média. Será que essa média de distribuição do Iridium está adequada para o perfil de risco do fundo? Mostramos também gráficos que traz ali mês a mês, né, a evolução do VP. Qual era o VP deste fundo? Qual foi o máximo desse VP do Iridium 11? E quanto que está esse VP hoje? Qual foi, né, a queda desde ali o IPO do fundo? Que a gente possa também dimensionar essa questão de valorização ou não do patrimônio propriamente dito. Fizemos também todo um estudo da planilha de fundamentos do fundo, pegando todos os outros fundos imobiliários investidos para mostrar qual é o prejuízo acumulado se o fundo fosse vender as suas posições hoje, para mostrar qual é esse contexto também. Usamos ali como referência a planilha de fundamentos, os relatórios gerenciais, pegando todos os ativos investidos. Então veja como o relatório está bastante completo. Quero voltar a insistir aqui com vocês, a gente não orienta votos, mas a gente orienta as pessoas a participarem da votação. É muito importante, afinal de contas são 270 mil investidores, praticamente 10% do mercado hoje de investidores de fundos imobiliários tem algum tipo de posição no IRDM11 e por isso que nós optamos aqui por compartilhar de maneira pública. Lembrando que o link
para que vocês possam baixar, está aqui na descrição, vocês vão preencher ali, é bem simples para que vocês possam acessar este relatório gratuitamente, bem tranquilo, bem fácil ali para vocês, tá bom? Baroni, tem mais algumas informações? Tem bastante informação, colocamos também agora já nesse âmbito da incorporação, algumas questões que foram debatidas ali no início, né, principalmente a questão da taxa de performance, que não vai ter mais, que foi um ponto bem ali crítico ali dos investidores, quando estava iniciando, né, se ventilando esse processo de incorporação. Então a gente mostra para vocês que não vai ter mais essa questão da taxa de performance. Falamos também sobre o fundo corporativo, né, que foi ali, que passou por esta integralização agora recentemente numa oferta direcionada para absorver este imóvel. Até trouxe mais detalhes no relatório gerencial, falamos um pouquinho da estrutura desse fundo, do valor patrimonial dele, da área, da vacância. Então é um ativo hoje, né, denominado EZ Towers Torre B. Então a gente trouxe, representando cerca de 3% do patrimônio do fundo, então a gente trouxe um pouco mais de informações para vocês sobre este ativo também. Trouxemos algumas informações atinentes ali à incorporação também do ponto de vista patrimonial, né, como é que vai se dar essa possível consolidação, né, se porventura for aprovado na Assembleia. Então a gente vai mostrar para vocês os valores patrimoniais, trouxemos as simulações, né, de que aquelas pessoas que carregam lucro ou prejuízo, né, qual que seria ali eventualmente algum recebimento, considerando a amortização e também os rendimentos e as reservas acumuladas. Então ficou bem didático ali essa explicação. Lembrando, inclusive, pessoal, que nós não estamos ainda na fase de envio de preço médio, não é a hora de enviar preço médio, ainda precisa, por isso que a gente está mostrando para vocês a importância de exercerem os seus votos, porque estamos ainda na fase de coleta de votos dos investidores. Então, ainda precisa ser aprovado isso para que você possa ir para o próximo passo. Então, ainda não estamos na fase de votos, para depois, superada, se aprovada, aí sim a questão dos preços médios, tá bom? Lembrando, ainda sobre essa questão de preço médio, se aprovado, ela vai ser enviada através do site ali do administrador, que no caso é o BTG Pactual, tem toda ali uma orientação de como isso vai acontecer, caso for aprovado, tá bom? É algo bem simples. Lembrando também que a votação, também trouxemos essas informações, elas podem também se dar pela plataforma, quem recebeu o e-mail, ou pode acessar diretamente a plataforma do administrador, ou também pela B3, também colocamos ali as informações para que vocês possam votar. Colocamos também um cronograma indicativo, ou seja, como que vai fluir aí esse processo eventualmente de votação, né, e também de possível envio de preço médio, encerramento do fundo, ou seja, todos os pagamentos ali sendo realizados para os cotistas, tá bom? Fizemos também uma espécie de um perguntas e respostas, né, para que as pessoas possam também aí ficar ainda com mais tranquilidade para exercer os seus votos. Eu sei que alguns investidores, inclusive tratamos disso no relatório também, vão aventar, né, ventilar aquela possibilidade ali de que essa incorporação ela está sendo feita e conduzida para que o gestor possa seguir em frente e escondendo aqueles erros do passado ou erros de alocação ou coisas. Pessoal, é muito importante a gente entender que este mecanismo de fusão e incorporação entre fundos não está sendo inaugurado aqui pelo Iridium e pelo IRIM, né? Outros fundos já também tiveram movimentos equivalentes a esse. Como vocês sabem, um fundo, quando ele entra em situação de prejuízo contábil, se porventura ele exercer, isso impacta bastante os rendimentos, e aqui o objetivo é justamente conseguir recuperar parte deste valor. De fato, você vai ver ali alguns CRIs, alguns fundos que têm um pouquinho mais de dificuldade dessa questão toda, mas há outros ativos que acabam também sendo penalizados de alguma maneira. Então a gente até mostrou aqui nesse relatório que essa migração, ele zerando, resetando esses preços médios dos fundos imobiliários e dos CRIs, poderia fazer uma certa compensação, né? Mas é claro que a gente precisa também entender que existe um tempo para se fazer isso, né? Um período para se fazer isso, e obviamente até trouxemos a nossa opinião no sentido de que existe uma possibilidade de recuperação, mas não necessariamente atingindo o valor patrimonial original ali do fundo, ou naquele melhor momento do fundo entre 2020 e 2021, como vocês vão ver no gráfico que mostra as variações patrimoniais. Precisaria realmente de uma retomada muito forte do ponto de vista macroeconômico, uma redução de juros muito acentuada, o fundo
ele tem uma exposição hoje mais direcionada à inflação, então dependeria também do comportamento da inflação. Então, são vários aspectos aqui que envolvem uma fusão, uma incorporação como essa, né? Por outro lado, também, como eu falo, o investidor ele tem que olhar para o retrovisor, ele tem que saber avaliar o passado, mas ele também tem que olhar para o para-brisa e olhar para frente. Então, por isso que a gente trouxe esse contexto histórico para mostrar para os investidores que vão acessar o relatório, que tiverem interesse, qual foi o histórico de retorno do fundo, quais foram os pontos também que esse fundo trouxe de benefício para os seus investidores. O relatório ele é bastante amplo, ele traz uma visão bastante ampliada. Eu não vou aqui acessar o relatório com vocês e ficar discutindo ponto a ponto, porque são muitas páginas, ele é bem completo, tem perguntas e respostas, tem alguns pontos que eu chamei no relatório ali de zona cinzenta, né, que envolve essa questão tributária, por exemplo, mas a gente trouxe as duas possibilidades, comentamos exatamente aquelas visões que normalmente são levadas nesse tipo de operação, né, de incorporação entre fundos. Então a gente tratou desses aspectos com vocês, com todo o cuidado, explicando justamente que existe uma certa dificuldade de interpretar essas questões tributárias. Então, a gente trouxe muitas informações no relatório, é um relatório bastante denso, bastante amplo, e eu optei por fazer esse compartilhamento aqui, né? A gente optou por fazer esse compartilhamento com vocês de maneira mais pública, para que a gente realmente trouxesse mais pessoas para este assunto que, na nossa visão, é muito relevante. Possivelmente a maior potencial incorporação de um fundo de papel, né? A gente já teve outras incorporações de fundos, de hedge funds, né? Mas a gente ainda não tinha tido na nossa leitura aqui uma incorporação tão relevante assim, tão impactante assim no mercado, né? Acessando praticamente 10% do mercado. E aí, pessoal, eu queria dizer para vocês, com todo o cuidado aqui, de que é muito importante vocês trazerem dúvidas genuínas que eventualmente não tenham sido tratadas no relatório, porque nós temos a intenção de continuarmos falando desse assunto, inclusive ao longo das próximas semanas, até a votação, e por isso que a gente precisa das dúvidas de vocês, a gente precisa dos questionamentos de vocês. Sintam-se muito à vontade de ponderar aqueles pontos que talvez o relatório não tenha atingido, alcançado, por mais que a gente tenha tido cuidado, talvez não alcançamos todos os pontos, né? Como eu falei, falamos de histórico, falamos da carteira atual, falamos de potencial que o fundo pode destravar, fizemos simulações, fizemos perguntas e respostas, tratamos de vários aspectos, mas talvez ainda não tenhamos tratado de todos ou que algum não tenha identificado. Muito cuidado só para não levantar dúvidas ainda lá por questão de preço médio, essas coisas, que isso é uma outra fase que a gente ainda vai esperar, eventualmente se for aprovado, e aí sim a gente vai trazer mais informações sobre isso, mostrando com mais prints ali, né, de como é que é o fluxo, né, trazendo um passo a passo de uma maneira mais específica para isso. Então, somente esse ponto para que vocês não possam ficar com dúvidas antes da votação, tá? O mais importante agora é exercer o voto. Esse é o mais importante, esse é o maior desafio, né, de um fundo tão pulverizado, com 270 mil investidores, engajar as pessoas a votarem. Por isso, deste relatório público para vocês, tá bom? Espero ter ficado claro. Convido todos mais uma vez a acessarem o relatório. É muito simples o processo de acesso ao relatório. Leiam o relatório, tragam dúvidas, tragam pontuações que eventualmente não tenham sido colocadas aqui, e nós, assim, o nosso compromisso aqui é com a informação, o nosso compromisso é trazer sempre esclarecimentos para vocês. Se precisar, a gente convida o gestor para vir, se forem pontos que talvez a gente não consiga responder, vamos trazer, mas e é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês gostem do relatório, foi feito com bastante esmero, bastante zelo aqui, trazendo o máximo de informações possíveis, e deixem os comentários e a gente se vê, tá? Esse não a nossa intenção aqui é realmente continuarmos falando até ali a conclusão da votação, para que a gente possa dar o máximo de tranquilidade para que vocês possam exercer os votos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, valeu!